Fala galera, eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia, e a gente está aqui no ProEnem para mais um vídeo para vocês. E hoje é dia da gente falar de crise hídrica no Brasil, que está se misturando com crise energética, então tem muita coisa para a gente falar. Mas antes, você já deixa o seu like nesse vídeo, que eu sei que você vai gostar. Se inscreve no canal. Gente, pessoal, visita o canal do ProEnem e se inscreve. Tem que ser inscrito para receber nossas atualizações. Deixa aqui embaixo o seu comentário e compartilha esse vídeo com todo mundo que quer saber sobre esse assunto. Beleza? Galera, no ano de 2021, nós chegamos novamente a um momento crítico no que se refere às reservas de água que se apresentam no Brasil. É um momento onde a mídia tem falado muito sobre essa questão, que os tais reservatórios de água estão em níveis alarmantes, que o Brasil precisa racionar água, precisa racionar energia, então tem todo um quiprocó que envolve uma série de fatores. O fato principal é, existe sim um nível muito rebaixado em vários reservatórios espalhados pelo Brasil. Isso repercute diretamente na questão energética, já que a maior parte da energia elétrica brasileira ela é hidroelétrica, ou seja, ela precisa das usinas de hidroeletricidade para ser produzida. E isso repercute diretamente no bolso dos consumidores, que vão pagar mais caro pela energia, e toda a sorte de campanhas de racionamento que acabam sendo trazidas pela mídia, trazidas pelo governo e que pedem de nós, consumidores, né, as situações mais estapafúrdias. Então a gente vai aqui tentar fazer um resumo geral sobre essa questão. A primeira temática que a gente precisa entender é, volta e meia, quando existe esse momento de crise hídrica, alguém fala, essa é a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. Teve um que falou que é dos últimos 3.000 anos. E é interessante que existem sempre crises hídricas. Por quê? O Brasil ele apresenta momentos onde o nível de chuvas se eleva e o nível de chuvas se rebaixa. O nosso clima, pessoal, é um clima essencialmente tropical. Ele é dominado, né, pela região tropical majoritariamente, já que a maior parte do Brasil está inserida dentro do Trópico de Capricórnio. E o clima tropical ele tem uma característica muito importante. Ele tem uma longa fase de verão chuvoso e ele apresenta um período mais curto de 3 a 4 meses de um inverno mais seco, que a gente chama de período da estiagem. Ou seja, sempre nessa época de meio de ano, o nível dos reservatórios no Brasil ele tende a diminuir. E isso faz com que, realmente, a produção hidrelétrica fique comprometida. Além disso, pessoal, nós temos um importante fenômeno aqui no Hemisfério Sul, que é a chamada oscilação decadal do Pacífico. O que significa isso? Dentro de uma década, o Oceano Pacífico ele passa por dois momentos. Um momento de resfriamento, que a gente chama de Laninha, e um momento de aquecimento, que nós chamamos de El Niño. Esses dois momentos, pessoal, eles promovem alterações muito sintomáticas nos índices de chuva, fazendo com que os ventos alísios, que são importantes ventos que adentram o território brasileiro, eles sofram alterações. No momento onde os ventos alísios eles diminuem a sua entrada no território brasileiro, você acaba observando um ressecamento do nosso clima. Então isso vai fazer com que o índice de chuvas fique um pouco mais baixo. Quando você soma o período de estiagem com o período de redução do índice de chuvas, nós acabamos observando, né, efeitos dramáticos nos reservatórios de água. E aí soma-se uma questão muito importante. O Brasil tem passado por um crescimento do desmatamento perigosamente nos últimos anos. Nós sabemos que a vegetação ela é um importante agente de liberação de vapor para a atmosfera, um fenômeno que você aprende em geografia e em biologia como a evapotranspiração. Tendo menos vegetação, nós temos menos evapotranspiração, consequentemente menos umidade na atmosfera para providenciar chuvas. E os reservatórios vão acabar num nível mais rebaixado, mais reduzido. Só que a gente precisa analisar. 61% da energia elétrica brasileira vem das hidrelétricas. Esse é um cenário muito importante. Quando a gente fala sobre isso, pessoal, significa que o Brasil ele se apoiou num tipo de energia muito potente, sim, que o Brasil possui, já que nós temos rios volumosos, caudalosos, que podem oferecer bastante eletricidade, mas ao mesmo tempo nós jogamos as fichas num meio de produção energética basicamente exclusivo, levando a um cenário que é bastante problemático. No momento em que eu tenho problemas na produção hidrelétrica,
eu tenho que recorrer a métodos emergenciais. E o principal deles é a termoeletricidade, energia gerada por queima de carvão mineral, gás natural e combustíveis fósseis. Essas energias fósseis, elas são mais caras, portanto, no momento que eu preciso usá-las mais, eu acabo colocando um custo maior na produção de eletricidade, o que repercute nessas bandeiras vermelha, roxa, lilás, preta, tenebrosas, que aparecem aí dentro das nossas contas de energia. O que vai ocasionar na nossa população, obviamente, um peso maior no custo do consumo residencial, na própria produção industrial que repercute em inflação nos produtos. Então tem um cenário generalizado de crises econômicas mesmo que assolam a sociedade. E é nessa fase que as campanhas de racionamento começam a chamar atenção, a ganhar repercussão. Apague a luz, não use ar-condicionado, use energia mais durante o dia, tente evitar o horário de pico. Essas situações que são situações emergenciais, mas que não vão na raiz do problema. O Brasil tem uma matriz energética pouco diversificada. Devemos apostar mais na energia solar, já que 80 a 90% do território brasileiro está na zona intertropical. O Brasil é um dos 15 países do mundo com mais de 3 mil horas de brilho solar por ano, pessoal. A energia solar deveria ser uma obrigação em termos de investimento de infraestrutura. O Brasil deve investir mais na energia eólica, a qual hoje já somos top 10 do mundo, mas precisamos de mais esforços para conseguir diluir um pouco mais a questão da matriz energética. E aí muitos alunos perguntam pra gente sobre a questão do horário de verão, Ah, mas o Bolsonaro, ele abandonou o horário de verão. Não é isso que acaba sendo hoje causador dessas questões? Galera, realmente, sair do horário de verão foi mais um dos factoides bastante inexplicáveis que a gente vê na atual governança. Porém, muita gente já vinha dizendo nos últimos anos que o próprio horário de verão ele já não estava exercendo uma economia tão grande de energia assim, até porque o horário de verão ele influencia muito na questão da iluminação. E nós hoje somos grandes consumidores não somente de iluminação, mas também de abastecimento de energia para aparelhos de refrigeração, para os nossos próprios eletroeletrônicos, o qual o horário de verão ele acaba não tendo muita relevância. Porém, seria sim, interessante o horário de verão como um método de geração de economia de energia um pouco mais significativo. Uma outra questão também que se fala no Brasil hoje é: temos que economizar então a água, porque a água ela foi usada excessivamente pela sociedade e dentro disso você acaba tendo pouca água nos reservatórios. Um dado interessante para a gente analisar é o seguinte: nós, consumidores, utilizamos apenas 8% da água no Brasil. As indústrias, elas utilizam, em média, 22%. E o agronegócio utiliza, em média, 70%. Então eu acho muito legal a gente fazer campanhas para forçar você, que somos consumidores e que devemos sim ter o consumo consciente, um consumo racional, mas você não vê campanhas para o agronegócio economizar e nem tampouco para a indústria economizar. Ou seja, de nada adianta campanhas para o consumidor residencial se a gente também não entende que os grandes consumidores de água precisam exercer políticas mais racionais de uso da água. Nesse cenário, fica um jogo de empurra, responsabilidade para cá, responsabilidade para lá, e o Brasil vive aí as vésperas de um possível apagão, como tivemos em 2001 de forma muito contundente, e mais recentemente tivemos em 2014, onde tivemos a última grande crise hídrica e um outro momento parecido com o atual se apresentou. Contudo, muito pouco em relação à infraestrutura foi feito de lá para cá. A maioria das bacias brasileiras não apresentam comunicação. Você tem bacias no norte e até mesmo no sul do Brasil que estão com volumes de água mais significativos e que poderiam ceder suas águas para outras reservas. Mas mesmo as interligações entre represas, elas são praticamente inexistentes, o que mostra que o problema do Brasil é problema de investimento em infraestrutura. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, sua pergunta. De repente, da sua pergunta surge um tema para um próximo vídeo, beleza? Compartilhe esse vídeo e se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo aqui no canal do ProEnem. Beijão!